teu toque, o teu carinho. Você pode colocar essa canção que você acabou de cantar em prática? Essa canção fala que você vai alegrar o Senhor com o teu louvor. Essa canção ela fala que você vai se prostrar aos pés de Cristo. E hoje nós temos uma oportunidade não apenas cantar, mas de fazer, de ter um ato. O Senhor não espera de você que palavras bonitas saiam da sua boca. O Senhor espera que o seu coração queime de amor por Ele. E nessa noite, mais uma vez, Ele nos dá uma oportunidade de que essa canção venha a ser real em nossas vidas. Então vou pedir para que os meninos repitam aqui a canção, repitam o refrão. E você junto comigo, que nós possamos declarar essa canção com a maior força que nós temos em nossos corações. Mas quando falar que você se prostra, quando falar que você vai alegrar o Senhor, que isso seja verdade na sua vida, que isso venha a ser algo que você venha viver e provar todos os dias. Não permita que essa canção seja apenas palavras juntas que saiam da sua boca. Você não está cantando, você está declarando. Então que a gente junto, como igreja, como corpo de Cristo, novamente possa repetir e declarar com o seu coração, declarar com toda a sua força. Eu vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar. Ah, Jesus, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque desde o momento que nós entramos aqui, o Senhor tem falado em nossos corações, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor por Tua graça, por Tua misericórdia. Nós pedimos ao Senhor perdão, ó Pai, por nossos pecados, pelas nossas falhas. Pai, que o Senhor nos dê um coração grato, que o Senhor nos dê um coração, ó Pai, que está disposto a se arrepender, um coração disposto a servir, e que essas palavras, ó Pai, que nós declaramos, ó Pai, venham estar, ó Pai, gravadas em nossos corações, que nós possamos nos prostrar ao Senhor, que os nossos lábios, que os nossos pensamentos, os nossos atos venham alegrar o Senhor, ó Pai. Que o amor que existe em nós, que vem do Senhor, venha ser tão grande ao ponto
Que o Senhor, ó Pai, fique alegre com isso, Jesus. Nós agradecemos, ó Pai, e te pedimos que o Senhor continue falando conosco, ó Pai. O que seria de nós se não fosse o Senhor, ó Pai? Muito obrigado por mais uma oportunidade. Muito obrigado pela vida, pela saúde. Muito obrigado pelas alegrias, pelos problemas. Muito obrigado porque o Senhor tem sido as nossas forças, ó Pai. Nós te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. 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 Muito obrigado. Subindo de louvor. Daqui a pouco vocês voltam. Obrigado, Silvana. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Pode se assentar. Obrigado. Todo mundo bem, meus irmãos? Isso é bom. A Aline está bem, né, Aline? Mas é isso, você que trouxe sua Bíblia, abre, por favor, em 1 João 3, 1, 6. Mas só explicar algo para vocês. Vocês estão sentindo um cheiro de queimado, mas não é aqui na igreja não, tá? Aqui na rua de trás aqui está tendo um incêndio em um lote ali, então pode ficar despreocupado que esse cheiro que está aí, que você está sentindo, não é aqui na igreja, tá? Então pode ficar tranquilo. 1 João 3, nós vamos ler do 1 ao 6. Você que não trouxe sua Bíblia, ou até mesmo não tenha, você pode baixar o aplicativo da igreja, porque lá nós temos uma Bíblia, é 100% gratuito. A igreja realmente na palma da sua mão. Então, você que pode, baixe lá, está na Play Store, tem para iPhone também. É isso, todos acharam? Vou ler aqui que fica uma linguagem universal. Diz assim: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permaneça nele, não pratica o pecado. Qualquer que permaneça em pecado, não o viu e nem o conheceu. Curva sua cabeça, peça que o Espírito Santo fale no seu coração, pede para que Ele te toque, e que você venha ser transformado com essa palavra. Senhor, nós te entregamos esse momento. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos concedido a oportunidade, ó Pai, de ouvir, aprender e aproveitar daquilo que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque no Brasil nós vivemos uma facilidade de ouvir o Evangelho, de pregar, de ter uma Bíblia em casa, de ter uma Bíblia onde nós estivermos, ó Pai. Nós te louvamos, nós pedimos ao Senhor que o Senhor se revele para nós nessa noite, que nós possamos sair daqui transformados pelo seu amor, transformados pela tua graça e pela misericórdia. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou falar um pouco sobre o texto, mas eu quero trazer uma introdução antes. Nessas últimas semanas nós estávamos falando aqui no domingo sobre uma série de mensagens chamada Detox. E aqui foi falado algo muito importante. Foram 4, se eu não me engano, 4 ou 3 episódios. E domingo passado a pastora Natália falou algo que eu quero repetir. A pastora Natália falou assim, se essas palavras, se essas mensagens não têm sido para você, você guarde, porque uma hora você vai precisar. Mas eu quero ir um pouco além. Eu quero falar que as palavras que foram ditas aqui, ela foi feita para mim e para você. Nós estamos tendo um problema dentro da igreja, não da igreja Braço do Pai, mas da igreja em geral, que tudo que fala, tudo que é ministrado, nunca vem para nós, sempre vai para os outros. Nós vemos o pecado do outro, nós vemos os erros dos outros, nós achamos as outras pessoas não merecedoras, mas nós não vemos aquilo que tem nos afastado da presença do Senhor.
Então, o que eu quero que você entenda é que tudo aquilo que é falado, que é ministrado, é intencionalmente para você. Talvez você não está passando por algo no momento, mas entenda, Deus está te preparando, te capacitando para você viver algo novo. Então, tudo aquilo que você escutar desse altar, de igrejas sérias e outros pastores que pregam o Evangelho, entenda que é diretamente para você. E eu creio que você não veio aqui nessa noite, eu creio que você não veio aqui nos outros cultos, apenas para cumprir um ritual. Eu creio que você veio aqui para ser transformado pela palavra do Senhor. Mas entenda algo, a transformação só acontece quando você permite. Nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele não vai arrombar o seu querer, Ele não vai arrombar a porta de acesso a você, que é o nosso coração. Então, se o seu coração não estiver aberto, se você não aceitar o convite daquilo que Ele está falando com você, você só veio aqui e passou algumas horas dentro de um local que falou do amor de Deus e cantou canções bonitas. Como eu falei aqui sobre a canção, é uma canção muito bonita, uma canção muito linda, mas muitos de nós estamos cantando e não vivendo. Nós declaramos e cantamos que Ele é santo, nós declaramos que nós o amamos, nós declaramos que nós vamos dar as nossas vidas por Ele, mas nós não fazemos isso. Sabe por quê? Nós estamos vivendo uma época onde a igreja de Cristo, onde as igrejas têm vivido algo que diz assim: ah não, isso é normal. Nós estamos vivendo uma época de mornidão. E hoje eu quero falar um pouco sobre o amor, mas eu quero falar um pouco sobre o amor verdadeiro. E hoje nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós estamos confundindo o amor de Deus com o amor que nós sentimos com aquelas pessoas. Por exemplo, a minha esposa, eu tenho um amor muito grande por ela, mas o amor que eu sinto pela minha esposa é totalmente diferente do amor de Deus. E nós estamos confundindo o amor de Deus com o amor sentimental. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, e o Senhor colocou isso no meu coração nessa semana, e me chocou bastante algumas coisas, porque nós vivemos algumas coisas achando que estamos certos, mas nós sabemos que no final a gente vai ter que voltar e corrigir. Então isso mostra o quanto nós estamos sendo falhos. Nós estamos lendo a Bíblia como se fosse um livro de conto, uma história, onde ali tem personagens, onde tem ali super-heróis. Nós deixamos de ler, nós deixamos de ver a Bíblia como algo, como uma palavra que vai nos guiar, como algo que vai cortar os nossos corações, mas também vai curar. Nós falamos de homens da Bíblia, nós falamos de heróis da fé, que marcaram sua geração, e nós falamos assim: eu quero ser igual Davi, eu quero ser igual Paulo, mas nós não estamos dispostos a fazer 1% do que esses homens fizeram. E quando a gente fala de fazer o que eles fizeram, muitas das vezes nós paramos nas atitudes. Muitas das vezes a gente fala assim: eu quero ser Davi, mas eu não quero brigar com o leão. E você não vai precisar brigar com o leão, até mesmo porque aqui no Brasil não tem. Mas o que está te falando aqui é de atitude, está falando do seu coração. Hoje eu posso dizer, e eu trago isso para mim, que eu como igreja, eu sou uma igreja fraca. Eu não sou uma igreja fracassada, porque a igreja de Cristo não é uma igreja fracassada. Mas eu sou uma igreja fraca não por causa de Cristo, mas por causa de quem eu tenho sido. Eu sei que eu posso ir muito além, eu sei que eu posso me doar mais, eu sei que eu posso me concentrar mais naquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero trazer uma reflexão para os irmãos nessa noite. Eu sei que aqui nós temos pessoas mais jovens e pessoas mais velhas, mas entenda que para aqueles que são mais jovens, o Senhor está te dando uma oportunidade de você viver algo diferente. E você que tem uma idade um pouco avançada, o Senhor, Ele quer você em uma nova fase da sua vida. E tudo isso começa pelo amor. Nós acabamos de ler um texto que ele fala que o Senhor nos amou. E nós precisamos entender que o Senhor nos deu o privilégio de sermos chamados de filho. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Eu e você, nós não tínhamos nada. O Senhor, Ele nos fez e nos permitiu ser chamados de filho. Isso é um privilégio, isso é um presente que nós temos. Mas nós precisamos entender o que é ser filho. Sabe, quando o Senhor fala assim: você é meu filho, Ele está falando assim: eu estou te adotando, mesmo com os seus pecados, mesmo com as suas falhas, mesmo você não merecendo.
Mas ainda, mesmo que o Senhor nos chama de filho, nós estamos indo na contramão daquilo que Ele quer, e nós não estamos nos tornando aquilo que Ele deseja para nós. O ser chamado de filho, o Senhor está nos falando assim: desfrute de uma posição que eu te dei, desfrute de algo que eu estou colocando sobre você. E nós, por nossas falas, por nossas teimosias, por nosso ego, por nosso egoísmo, nós não estamos no lugar onde o Senhor quer para nós. Nós estamos entendendo que o amor de Deus é da forma que eu sinto, mas o Senhor está nos chamando para viver o amor de Deus. E tem algo muito diferente nisso, porque o nosso amor, ele é cheio de nós, o nosso amor é cheio da nossa justiça. Mas quando nós vivemos o amor de Deus, nós deixamos tudo aquilo que nós achamos, tudo aquilo que nós achamos que é correto, ou que nós vivemos da maneira certa ou errada, para viver aquilo que é realmente o correto diante de Deus. Mas para que a gente seja aceito realmente como filho, como diz ali no texto, tem algo que nós precisamos fazer. E aqui eu quero deixar bem claro que a salvação, ela é pela fé, a salvação é mediante a graça. Eu não posso fazer nada com as minhas obras, eu não posso entregar nada ao Senhor como barganha para eu ser salvo. Mas o Senhor, Ele nos salva porque Ele é misericordioso. E isso Ele nos deu, Ele deu a todas as pessoas. Então eu quero que você entenda disso, eu não estou aqui colocando em xeque, não estou aqui questionando a salvação. E fica bem claro, a salvação é pela fé. Eu não posso se salvar, os pastores aqui dessa igreja não podem salvar, a igreja Braço do Pai não pode salvar, a Lagoinha não pode salvar, a igreja central não pode salvar. Isso vem mediante a fé e a graça de Cristo. Mas eu quero falar com vocês sobre a gente aceitar e entender o convite de ser filho. Quem aqui tem filhos? Algumas pessoas. Eu não vou perguntar quem é filho, porque todo mundo um dia já foi filho. Mas como você, como pai e mãe, você tem uma visão diferente da que você tinha quando você não era. Porque uma coisa é você ser filho, e outra coisa é você ser pai ou mãe. A sua percepção de como você deve tratar e cuidar muda. E muitas das vezes nós conhecemos pais e mães que, se for preciso, deixar de comer, deixar de fazer algumas coisas para eles, que os filhos possam fazer, eles vão fazer. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele não tem deixado nada faltar para mim, Ele não tem deixado nada faltar para você. Mas como nós reconhecemos os filhos de Deus? Como você sabe que você é um filho de Deus? E eu quero te dizer que talvez em algum momento da sua vida você já teve dúvidas sobre sua salvação, sobre a sua identidade em Cristo. E eu quero te falar que isso é normal, porque nós somos seres humanos e somos falhos. Mas a dúvida é normal, mas você permanecer nela, não. Entenda que se você tem uma dúvida de quem é Deus na sua vida, você precisa recorrer em Deus, para que você entenda o que Ele quer de você. Mas para a gente ser reconhecido, para a gente ser chamado de filho de Deus, como se diz no texto, nós precisamos manifestar a presença do Senhor. A pastora Natália costuma falar algo que é muito interessante, ela costuma falar assim: o fruto não cai longe da árvore. O que eu quero dizer? E eu vou pegar aqui um exemplo do Washington com o Heitorzinho. Quem acha que semelhante o Washington e o Heitor, levanta a mão. Nossa, só a Tainara? Tem algumas pessoas. Mas talvez semelhante não, mas quem está próximo, quem conhece, vai falar assim: é a mesma coisa. Mas qualquer dia eu vou pedir para o Washington trazer uma foto de quando ele era criança, e falar assim, colocar ali. Todo mundo vai achar que é o Heitor, porque é parecidíssimo. Então o que eu estou querendo falar com você? O filho parece ao pai, na semelhança, nas atitudes, na forma de falar, na forma de fazer, até na braveza do Heitor ele parece o Washington. É algo incrível, mas é algo que isso está impregnado nos filhos. Se você tem filho, você sabe o tanto que o seu filho, sua filha parece com você. Você sabe as atitudes que ele toma, que é igual a você, e talvez você nunca ensinou, mas ele tem isso porque nasceu com ele. Então quero te dizer que você é filho de Deus, você tem identidade de Deus, e você tem coisas que há em Deus que existem em você. Mas para que isso seja ativado em sua vida, você precisa começar a manifestar. Você precisa começar a declarar. As pessoas precisam ver em você aquilo que o Senhor colocou. E nós não estamos vivendo isso porque nós estamos vivendo como filhos rebeldes, filhos que não aceitam, filhos que não obedecem, filhos que estão nem aí para o Pai.
E eu quero te dizer, e nessa noite eu quero te encorajar a você permitir que o Espírito do Senhor manifesta em você, e que aquilo que há em você, aquilo que é aparecido de você, aquilo que Deus colocou em você se manifeste. Tudo que se manifestar em você que vem de Deus, primeiro é para a sua edificação, segundo para a edificação do corpo de Cristo. E nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós queremos viver os sonhos de Deus, nós queremos viver as promessas de Deus, mas nós não temos a capacidade de apenas nos manifestar como filhos de Deus. E nessa caminhada nós estamos nos perdendo naquilo que nós estamos consumindo. Foi falado aqui alguns domingos atrás sobre o detox emocional. E eu não sei se você sabe, mas a depressão hoje no nosso país, ela é uma das doenças que mais causa o suicídio. Mas nós escutamos pessoas mais velhas falando assim: não, mas no meu tempo não havia depressão. No meu tempo não tinha isso de crise do pânico. No meu tempo a gente não vivia isso. Mas você sabe por quê? Nós vivemos em uma época que nós consumimos tanta porcaria, nós consumimos tantas coisas que nos destroem, que nós permitimos que uma ação maligna destrua a identidade de Deus em nós. Não estou falando que isso é frescura, não. Se você passa por isso, busca ajuda médica, ajuda espiritual. Mas o nosso maior problema é que nós estamos adquirindo isso porque nós não estamos nos manifestando como filho de Deus. Mas como assim, Israel? Quando eu e você nós nos manifestamos como filhos de Deus, nós não temos pessoas ao nosso lado que nos tiram da presença de Deus. Quando eu e você nós nos manifestamos como filhos de Deus, nós estamos falando assim para a nossa vida, a tudo aquilo que gira nossa vida: eu não aceito sobre mim nada que entristeça ao Senhor. Eu não sei se você sabe, dentro da história de Davi tem um amigo que chama Jonathan, ele é filho de Saul. E Jonathan ele foi um grande amigo de Davi, mas tem algo que nós não percebemos, que o coração de Davi parecia muito com o coração de Jonathan. E é interessante porque quando Saul começa a ficar perturbado das ideias, uma das pessoas dentro do reino que não arreda o pé daquilo que o Senhor tinha definido no reino é Jonathan. E Jonathan mantém até o fim a convicção que o Senhor de Israel era o Deus Todo-Poderoso. Até uma época que Davi e Jonathan se encontram, e Jonathan ajuda Davi, e Jonathan, sendo príncipe, sendo filho de Saul, era para ele herdar a coroa, mas quem herda a coroa é Davi. Isso é algo muito interessante, meus irmãos, sabe por quê? Muitas das vezes nós queremos herdar coisas que não é para a gente herdar. E Jonathan ele nos dá uma lição muito grande, porque ele sabia que perante a lei, perante as pessoas, perante ao reino, ele ia ser rei. Mas Jonathan ele decidiu ir além, ele decidiu viver e ser filho de Deus. E quando Jonathan traz isso para ele, ele fala assim: Senhor, eu tiro de mim as minhas vontades, e que em você eu encontro a minha salvação. E quando Jonathan faz isso, ele permite que todo o reino seja transformado, e Davi começa a reinar, e a gente conhece a história. Mas para a gente ser filho de Deus, nós precisamos fazer algumas coisas. Nós precisamos nos purificar, como diz no texto. Aquele que está no Senhor é purificado. Aquele que é filho de Deus é purificado. Mas isso não está dizendo que nós precisamos deixar o velho homem e viver o novo homem. Coloca por favor Romanos 8, 18, 21. Diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos... Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Você pode trocar a vaidade pelo pecado, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou.
na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos está nos explicando, bem claro, que você hoje vive uma escravidão do pecado, porque lá em Gênesis fala que Adão e Eva pecou, Adão e Eva, eles desobedeceram, mas no Novo Testamento nós vemos que Jesus deu sua vida por nós, e se um dia nós fomos escravos do pecado, quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós vamos viver a liberdade da glória do Senhor. Não sei se você entendeu o que eu estou falando, e eu quero ser um pouco mais claro. Você vai só aproveitar, você só vai desfrutar daquilo que o Senhor tem para você, se você se manifestar como filho de Deus. Eu conheço muitas pessoas que estão contentes de apenas ir na igreja, de apenas cantar canções, mas essas mesmas pessoas não têm a vida transformada. Hoje nós vemos pessoas falando de estruturas de igrejas grandiosas, e eu vou repetir, eu falei, não sou contra a estrutura, mas tem pessoas procurando a estrutura física, em vez de buscar a rocha. Nós precisamos entender que o Senhor tem nos chamado para um novo nível nele. Cada dia que passa, e eu falo isso com propriedade porque eu trabalho atendendo ao público, em todos os locais que nós vamos, nós vemos as pessoas reclamando da situação do nosso país. Mas sabe o que é engraçado? Que ninguém quer mudar nada. Todo mundo quer que as coisas mudem, mas ninguém quer mudar nada, sabe por quê? Para mudar você precisa ser confrontado. E quando você é confrontado, vem à tona os seus erros, vem à tona o que você tem que deixar, vem à tona aquilo que você precisa mudar em sua vida. Mas para você viver como filho de Deus, para você manifestar como filho de Deus, e para você viver a glória do Senhor, você precisa ser confrontado. Hoje nós vemos as pessoas falando assim: nossa, o Senhor não está comigo, nossa, estou passando por coisa tão difícil, eu fui para a igreja e minha vida piorou, eu fiz isso e minha vida piorou, nossa, eu não sou alegre mais. Sabe por que acontece isso, meu irmão? Porque eu e você, nós não temos um coração alegre e grato ao Senhor. Sabe, nós estamos pedindo ao Senhor tantas coisas, mas estamos nos perdendo as nossas próprias vendas, e não estamos enxergando aquilo que o Senhor tem feito para nós. Nós somos a única raça, os únicos seres vivos do mundo, que pode adorar o Senhor mediante a tristeza. Nós somos a única raça que podemos louvar ao Senhor em meio à dificuldade. Só que nós estamos esperando que a gente morra, que o Senhor volte para a gente adorar o Senhor. Se você não entendeu, o seu lugar no céu, o seu lugar na eternidade começa aqui. Se aqui você não tiver uma vida de adoração, se aqui você não tiver uma vida que adora o Senhor, você não vai ter na eternidade. Porque a eternidade, ela não é um estado. A eternidade você começa a viver ela hoje para nunca mais parar. Seja ela uma eternidade celestial, uma eternidade do inferno. E muitos de nós estamos vivendo de qualquer forma, achando que o Senhor, no dia que Ele querer, Ele vai nos perdoar. Que nós estamos vivendo com nossas mazelas, nós estamos vivendo de qualquer forma, entristecendo o coração do Senhor, não permitindo que o nosso coração, que as nossas vidas sejam confrontadas e transformadas. E quando a gente chegar no final das nossas vidas, nós vamos querer entrar no reino celestial. Mas eu quero afirmar para você, que o reino celestial na sua vida, na sua família, começa hoje. Se você permitir que o Senhor mude a sua história, mude a sua estrutura, você vai começar a provar da manifestação dos filhos de Deus. Sabe por que ali fala que as pessoas que tem a natureza, que o seu irmão está esperando que os filhos de Deus se manifestem? Porque o Senhor te dá uma oportunidade de você levar para as pessoas aquilo que elas não entenderam. E se você não entender na sua vida que isso não é uma opção para você, você não vai chegar a lugar nenhum. Quando você aceita o Senhor como seu único Senhor e Salvador, você está dizendo para Ele: faça como o Senhor quiser.
E quando você fala isso, você está reiterando para Ele assim, ó, eu deixo minhas vontades, eu deixo tudo aquilo que eu acho, para que o Senhor viva em mim. Mas quando você começa a viver suas vontades, você apaga tudo que o Senhor fez por você, para você viver aquilo que você acha que você deve viver. Então o Senhor está nos chamando para que a gente seja filhos manifestos dEle. A manifestação do Filho de Deus, muitas das vezes nós achamos que é pregando, muitas das vezes nós achamos que é tocando aqui em cima, e não. Nós estamos falando de uma vida exemplar. Nós estamos falando de algo que o Senhor nos deu, que vai transformar não só a sua vida, mas a de todos aqueles que estão à sua volta. Você se manifestar como filho de Deus, é você permitir que o Senhor mude a sua cultura, que o Senhor mude a sua mente, que o Senhor mude o seu coração. E quando você permite isso fazer, Ele está mudando o seu destino. Eu não sei quantos de vocês estão aqui nessa noite com o coração triste. Eu não sei quantos de vocês estão aqui passando por lutas, dificuldades. Mas o Senhor está nos dizendo que é uma oportunidade imensa de você se manifestar como filho de Deus. O Senhor nunca nos prometeu facilidades, não. Nós não servimos a Cristo por facilidades, não. Mas nós servimos ao Senhor porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E talvez nós estamos esperando que Ele vença nossas guerras, quando nós precisamos colocar os nossos pés e começar a guerrear. Porque se a gente não guerrear, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se você não entender que a sua vida tem que ser uma vida de exemplo, que a sua vida é uma vida de altar do Senhor, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você quiser se manifestar como filho de Deus, é hora de você renunciar à sua própria vontade. É hora de você começar a deixar aquilo que você acha que é certo. É hora de você deixar os seus pensamentos impuros. É hora de você deixar as suas coisas que você tem agarrado por tanto tempo, os seus pecados de estimação. É hora de você deixar você mesmo e viver totalmente para Cristo. A igreja de Cristo é uma igreja incorruptível, mas não acho que nós estamos falando da igreja Braço do Pai, da Lagoinha, da Batista, não. Nós estamos falando que a igreja de Cristo, a noiva do Senhor, é uma igreja sem falhas. E eu posso te afirmar que você vai errar comigo e eu vou errar com você. E tenha certeza que se isso acontecer, eu vou até você, vou te pedir perdão e vou consertar o meu erro. Mas o problema é que nós queremos viver da nossa forma. Nós pegamos a Bíblia, lemos e adaptamos aquilo que nós achamos que nós precisamos. Nós pegamos ali a palavra do Senhor, nós pegamos as palavras que são ministradas através de pastores, de líderes, aquilo que nós pegamos, ouvimos e falamos assim, isso daqui eu vou aplicar, isso daqui não. Sabe por quê? Nós queremos viver um evangelho segundo a nós mesmos. Nós queremos viver um evangelho que nos agrada. E o evangelho não foi feito para agradar a mim, o evangelho não foi feito para agradar a você. O evangelho ele foi feito para trazer salvação à nossa casa, salvação à nossa família, salvação a você. Isso só vai acontecer quando você começar a se manifestar como filho de Deus. Com Davi, tinha os irmãos dele, e quando o profeta vai ungir o novo rei, o profeta, que era um homem respeitadíssimo, ele errou todos. Ele errou todos. E ele fala assim com Jessé, pai de Davi, tem que ter mais alguém. Aí Jessé fala, tem um pastor de ovelha. Aí Jessé fala assim, manda chamar. E quando Davi chega, o profeta Samuel tem a confirmação de que era para ele ungir Davi. E talvez você está esperando das pessoas aquilo que Deus já te deu. Talvez você está esperando que as pessoas te reconheçam. Talvez você está querendo que as pessoas falem assim, aquele é um filho de Deus. Mas não tem a ver nada com as pessoas. Mas o Senhor já te reconheceu. O Senhor já te declarou. O Senhor já te adotou como filho. E o Senhor é tão bom, que lá em João 3,16, fala assim que Ele tanto nos amou, que Ele entregou o Seu único Filho, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que é isso aqui, meus irmãos? É uma promessa para os filhos de Deus. Isso daqui é uma promessa para os filhos de Deus. É hora da gente se manifestar. É hora da gente permitir que o Senhor se manifeste através de nós. Mas como nós podemos fazer isso se eu estou cheio de pecado? Como que eu posso fazer isso se eu sou cheio de erros? André, coloca por favor 1 João 1, 9.
Muitas das vezes nós achamos que uma vida com Deus é uma vida de desafios que não tem como vencer. Ao que diz em 1 João 1:9, se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Talvez você está querendo ser reconhecido como filho de Deus através de seus próprios braços. E está ali o segredo: arrependimento. Você sabe por que Davi foi um homem considerado um homem que agradava o coração de Deus? Porque mesmo com tanto poder, com tanta glória, ele era um homem que tinha um coração quebrantado ao Senhor. E eu não sei se você sabe, mas Davi era um filho bastardo. Os irmãos de Davi não aceitavam ele. E Davi não parou naquilo que as pessoas falavam. Davi acreditou no que o Senhor disse dele. E hoje eu posso afirmar que assim como eu, um dia, perdido naquilo que eu achava, e o Senhor me chamou para o arrependimento, e através do arrependimento, eu encontrei a minha identidade de filho. Essa mesma oportunidade existe para você aqui nessa noite. Eu não estou fazendo uma troca com você, o Senhor não está fazendo uma troca com você. O que Ele está falando é: eu estou te dando uma oportunidade. Mas você só vai viver isso, só vai viver como filho, se você agarrar essa oportunidade. E não estou falando de uma oportunidade que você agarra hoje e acaba amanhã. Estou falando de uma oportunidade vitalícia. Porque quando você entende a identidade de Cristo em você, até as coisas que você achava que estava errado nas pessoas, você começa a entender os seus erros. E começa aqui a falar para as pessoas encontrarem a Cristo, porque através de Cristo elas podem ser transformadas. Nós temos um poder em nossas mãos que nós não usamos da maneira correta. E esse poder se chama Palavra do Senhor. A palavra, ela nos dá muitas orientações. Ela nos guia, ela nos conduz. Mas nós queremos viver 5 minutos de palavras e 23 horas e 55 minutos de nós mesmos. Sabe quando isso vai mudar? Quando você ser filho de Deus. Não estou falando de você ficar o dia inteiro lendo a Bíblia, não. Mas estou falando de você ter uma vida que é um exemplo. Uma vida que as pessoas olham para você e falam assim: esse é um filho de Deus. Porque o Senhor transformou. Porque o Senhor fez mais do que Ele prometeu. Se coloque sobre o seu pé, sobre os seus pés. Bruno, por favor. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu tinha muito medo de morrer sozinho. Como vocês sabem, eu perdi meu pai e minha mãe muito novo, e sobre mim é uma responsabilidade muito grande, e eu tinha muito medo de terminar a minha história sozinho. E isso começou a contaminar o meu coração. Isso começou a tomar a minha alegria, tomar os meus sonhos. E teve um dia que eu estava em casa orando, muito triste com algumas situações.
o Senhor, Ele me fez lembrar de uma visão que Ele me deu quando eu tinha 12, 13 anos. Eu estava no banco de uma igreja e eu me via sentado. E ao meu lado tinha uma mulher loura levantada. Do meu outro lado tinha algumas crianças. E eu olhava para minha mão e vi uma aliança. E eu me levantei e olhei para a mulher, e na mão da mulher tinha uma aliança. E eu fiquei sem entender. E aquela mulher virou para mim e falou assim: "Ô meu bem, tudo bem?" E aí passou a visão. E eu tinha me esquecido. Nesse dia que eu estava muito triste, o Senhor me fez lembrar que mesmo que eu quisesse, o meu destino já estava escrito por Ele. Só bastava eu entender e viver. E é tão interessante porque hoje a pastora Natália está morena, mas ela casou loura. Nós não temos filhos ainda, mas quando tiver vocês vão ver eles alegrando essa igreja. E nesse momento o Senhor me lembra, porque a fidelidade do Senhor não se condiz aquilo que você faz para Ele, mas sim sobre aquilo que você permite que Ele faça sobre você. Meu querido, no meu namoro, no meu noivado, eu tive tanto medo, quis desistir tantas vezes, a pastora Natália também, é algo normal. Mas toda vez que a gente tinha medo, sabe onde a gente corria? Para o Senhor. Porque a promessa, ela vai ser cumprida. Mas você precisa permitir que se cumpra sobre a sua vida. Os sonhos que o Senhor falou sobre você vão acontecer. Mas talvez você não viveu ainda porque você não permitiu. Porque você está correndo atrás de coisas materiais. Você está guerreando com os seus braços. E é hora da gente assumir a nossa identidade como filho do Senhor. E o Pai, Ele protege o filho. O Pai, Ele cuida do filho. O Pai não permite faltar nada para o filho. Mas o filho, ele tem algo com o Pai. O filho, ele honra o Pai. O filho, ele ama o Pai. E todo mundo pode falar o que foi do Pai. Que o filho fala assim: não, esse não é meu Pai. Então é hora de eu e você. É hora da gente nos expor ao amor do Senhor. Sabe o amor que a gente leu no início? Está falando sobre algo que o Senhor já derramou sobre nós. Sabe quando a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriarão? Não está falando de amor, está falando da falta de presença do Senhor. Você sabe por que existe trevas? Porque a luz não chegou nesse local. Você sabe por que existe violência? Porque essas pessoas que cometem violência não entenderam quem eles são no Senhor. Meu irmão, eu já fiz tantas coisas terríveis. Eu tenho certeza que muitos aqui também. A Tainara está rindo ali porque ela sabe algumas coisas. Mas sabe o que é interessante? Que quando a gente olha o nosso passado e vê o que o Senhor fez, eu falo assim: eu não acredito. Eu não estou falando sobre mim. Eu não quero falar sobre mim porque não importa o Israel, mas sim no que o Senhor fez. Esses dias eu estava lá em casa e eu estava mostrando algumas fotos antigas minhas para a pastora Natália. E ela falou assim: que incrível. Eu falei: o que foi? Aí ela falou assim: o Senhor falou que ia mudar até o seu olhar. E hoje você é um homem diferente pelo olhar. Isso não tem a ver comigo, meu irmão. Sabe, eu sei que o Senhor já fez tantas coisas em suas vidas, mas Ele quer ir muito além. Sabe, talvez eu e você, nós estamos correndo atrás de tantas coisas que não valem a pena. Sabe, às vezes nós estamos correndo para ter uma vida bem estruturada financeiramente. Isso não vale de nada. Não estou falando que você tem que planejar, não. Planeje, estude. Sabe, talvez nós estamos correndo atrás de tantas coisas que não valem de nada.
e estamos deixando a presença do Senhor de lado, que é o que mais importa em nossas vidas. O desejo do Senhor para nós é que nós possamos ser transformados pela glória dEle. E como fala no texto, existe uma esperança, e se eu e você crer e viver, nós vamos viver como filhos de Deus. Eu não estou te chamando para ser igual a Israel, para viver minhas experiências, não. Eu estou te chamando para que você faça assim como eu e faço todos os dias, que Cristo te transforme ao ponto de você não se reconhecer. É hora de eu e você nos despertarmos. É hora da gente nos permitirmos que o Espírito Santo mude até a forma dos nossos olhares. Bruno vai estar cantando uma canção e você vai ter alguns minutinhos. Mas olha, eu quero te dar um conselho. Se rende ao Senhor nessa noite. Como você cantou, se rende ao Senhor. Se jogue aos pés do Senhor. Você sabe que você tem liberdade. Se você quiser vir aqui na frente, se você quiser ajoelhar, se você quiser se sentar, fique à vontade. Mas se renda ao Senhor nessa noite. Você tem uma identidade de filho, você tem uma identidade do Senhor. E novamente o Senhor quer restaurar e quer te levar além daquilo que você acha que você é e do que você pode fazer. Então quando o Bruno estiver cantando a canção, não se atente à canção, não se atente ao seu irmão da direita, da esquerda, atrás, na frente, não se atente a mim, mas se renda ao Senhor. Se rasga ao Senhor, rasga o seu coração, meu irmão. Fala o que você tem que falar. Deixa a sua vergonha de lado, deixa o seu medo. Para de ser covarde. É hora de você se render, meu irmão. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim, Senhor. Se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu melhor lugar. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Senhor, nesse momento, ó Pai, nós nos apresentamos ao Senhor, ó Pai. Nós nos rendemos a Ti, Jesus, com o coração aberto, ó Pai. Ah, Jesus, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos dê uma identidade de filho, Jesus. Eu não sei, ó Pai, o que os meus irmãos têm passado. Eu não sei as falhas.
Mas eu sei que o Senhor conhece os nossos corações, ó Pai. Sua palavra diz que o Senhor nos sonda, que o Senhor nos conhece. Pai, nesse momento, nessa noite, nós nos arrependemos, ó Pai, das nossas falhas. Nós nos arrependemos, ó Pai, dos nossos pecados, Jesus. Nós reconhecemos que nós somos fracos, Jesus. Nós reconhecemos, ó Pai, que nossas atitudes entristecem o coração do Senhor, ó Pai. Então nós pedimos perdão, ó Pai. Nos perdoe, Jesus. Ah, Jesus, que o Senhor coloque em nós um espírito inabalável, Jesus. Que o Senhor nos dê um caráter exemplar, Senhor. Que os nossos medos caiam por terra, Jesus. Que as nossas dúvidas caiam por terra, Senhor. Jesus, que toda tristeza que há em nossos corações, ó Pai, que o Senhor venha remover, que o Senhor, ó Pai, venha tirar todas as crises que existem em nós, ó Pai. E que o Senhor venha nos dar um coração grato, um coração alegre, um coração quebrantados no Senhor, ó Pai. Nós não queremos ser como Davi, Pai, nós não queremos ser Paulo, nós não queremos ser igual a Moisés. Nós queremos ser parecidos com o Senhor, Jesus. Nós sabemos que do Senhor vem o nosso socorro. Nós sabemos que do Senhor vem a nossa esperança, a nossa paz. Que o Senhor coloque em nós os seus sonhos, ó Pai. Que o Senhor derrame sobre nós, ó Pai, as tuas visões. Que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, arrume a casa, Jesus. Nós declaramos que nós somos um altar vivo diante do Senhor. Nós declaramos que o nosso coração é a tua morada. Nós declaramos que nós damos permissão para o Senhor, Jesus. Mova o que tenha que mover, arranque o que tenha que arrancar, Jesus. Mas não nos permita andar no caminho que nós temos andados. Não nos permita viver por nós mesmos. Não nos permita que a nossa própria vontade esteja acima da sua. Nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Nós queremos ser manifestos como filhos do Senhor. Que através de nós o Senhor cure. Que através de nós o Senhor traz esperança. Que através de nós o Senhor traga salvação, Jesus. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos dê, ó Pai, tudo aquilo que nós necessitamos do Senhor, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, ó Pai. E nós declaramos, Senhor, que nós não vivemos, ó Pai, por necessidades, mas nós vivemos por propósito. Nós somos teus, Senhor. E aqui está a sua igreja, ó Pai, o seu corpo. Eu declaro, ó Pai, que espiritualmente nós somos saudáveis. Emocionalmente nós somos saudáveis. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, é hora da gente avançar no Senhor. É hora da gente ir além. Quero dar alguns avisos para a gente terminar. Domingo nós temos culto, ceia do Senhor, às 18h30. Venha, participe, venha celebrar, venha fazer parte do corpo de Cristo. Eu sei que é um momento memorável, mas entenda, é um culto que pode mudar a sua vida. Amém? Quarta-feira. Venha, participe, convide alguém. Dia 25 nós temos encontro dos homens aqui na igreja. Vocês vão ver nas redes sociais também, tá? Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, tá aí atrás da sua cadeira, tem um pix na parede ali também. Fique à vontade. Contribua com amor e gratidão. Quero pedir desculpa aos irmãos, eu passei um pouquinho do horário, tá? Mas é isso, meus irmãos, vão com Deus, que o Senhor te abençoe.
Que a paz, que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Que a comunhão, que o amor esteja sobre vocês em nome de Jesus. Que vocês vão em paz para casa, tenham um bom restante de semana. Um abraço e até a próxima.